Opa, beleza? Aqui é o Thiago. E hoje eu vou estar dando continuidade à série de vídeos sobre componentes visuais falando do View Page, tá? O componente que veio substituir o componente Gallery, perfeito? Antes de mais nada, quero mostrar o blog que eu falo sobre desenvolvimento web Android, avaliação de site, empreendedorismo. Se você curtiu, só dá um like. Eu também estou nos canais Plus, Twitter e YouTube colocando vídeo todos os dias, perfeito? E também tem a app do blog, que é basicamente o blog, tá? Adaptado para dispositivo mobile, você pode interagir, comentar, entrar em contato, enfim. Vamos ao que interessa. Aqui é a página, tá? Oficial do View Page no site do Android, tá? E aqui é a página do Page Adapter, perfeito? O Page Adapter, que ao invés de a gente utilizar o Base Adapter, no famoso Base Adapter que a gente já utilizou em três componentes, List View, Grid View e Gallery, a gente vai utilizar o Page Adapter, tá? Que é o para utilizar junto com o View Adapter, não o Base Adapter. Aqui está nossos componentes visuais, né? O diagrama dos nossos componentes visuais, cada vez mais crescendo. Antes era o Image Suite, né, que estava marcado, agora é o View Page, tá? E note que o View Page ele não está na API nativa do Android. A gente tem que adicionar, tá? Uma lib ao nosso projeto, que é a suporte V4, Android suporte V4, perfeito? E ele é de View Group, tá? Aqui está o esquema, tá? Do View Page. Ele é muito similar, tá? É o Gallery eficiente, é o componente Gallery mais eficiente, com script eficiente, tá? Note isso daqui, é o máximo de 3 objetos de memória, a gente vai ver pelo logcat como é que ele trabalha, tá? Ele vai, na hora que a gente vai passando os objetos, ele vai destruindo, tá? O objetos e construindo outros, perfeito? Esse daqui é o esquema dele, tá? É um objeto em visão, tá? Os outros ficam nas laterais, tá? E ele fica com 3 objetos de memória, perfeito? O máximo de 3 objetos de memória, perfeito? Enfim, vamos ao projetinho aqui. O projetinho é bem simples, tá? Eu já criei aqui, coloquei um test view e já coloquei o layout container como linear layout, perfeito? Aqui está a nossa atividade principal. Eu evitei a fadiga, tá? E já coloquei o array de imagens que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar basicamente o mesmo exemplo do Component Gallery, tá? Só que utilizando o View Page, tá? Já coloquei as imagens aqui, de referência classe R, elas estão aqui, ó. Perfeito? Se o projetinho ficar embaixo para download, elas vão estar incluídas também. E note, como eu falei, que o ViewPage ele não faz parte, tá, da API nativa do Android. Ele é uma lib, tá? Ele faz parte de uma lib de componentes, novos componentes que vieram ser adicionados no Android, incluindo neles o famoso Fragments, perfeito? Então como é que a gente faz para adicionar, né? Você vai ter que baixar, tá? Se você não baixou essa lib, você vem aqui, ó, Android SDK e abre o SDK, tá? Vai aparecer isso daqui para você. Então você vem aqui embaixo, tá? Em extras. E marca aqui, ó, Android suporte Libre. Eu já baixei, tá? E baixa, perfeito? E instala, ok? Então você tem que adicionar, tá? Ao projeto. Como é que, se você ficar quebrando a cabeça para adicionar aqui, com várias opções de adicionar, você vem aqui, ó. Você vai no path do seu SDK, tá? Aqui, ó. Esse aqui é o do meu Eclipse. Esse aqui é do SDK, tá? Você vai no SDK, vem em extras, tá? Vem Android, suporte V4 e vai ter lá Android suporte V4, tá? Esse aqui é o jar dele. O que você faz? Você copia, tá? E vai no seu workspace. O meu workspace está aqui, ó. Disco local, usuários, vario, perto W, workspace, tá? E vai, no meu caso aqui, ó, exemplo view page, tá? Vem exemplo view page, libs e dá um Ctrl V aqui, ó. Cola ela aqui, vem no Eclipse, tá? E restarta, perfeito? Se eu não me engano, o refresh aqui no projeto não vai adiantar muito, tá? Se você der o refresh aqui, você vai ter que dar o restart no Eclipse. Você vem restarta e beleza. A lib vai estar instalado, tá? Então vamos fazer o seguinte, já vamos começar logo, tá? A colocar o nosso view page para trabalhar. Lembrando que eu já coloquei o array de imagem aqui, tá? De referência, para evitar a fadiga. Mas, no entanto, tá tudo normal como atividade sem muita coisa, tá? Só uma vinculação a uma tela principal, perfeito? Vamos então colocar o page view, tá? O view page. A gente tem que adicionar a tag dele aqui e já é diferente, tá? A gente tem que fazer assim, ó, android.suporte.v4.view.viewPage, tá? Perfeito. Vamos adicionar um ID, tá? Pra gente acessar ele via referência. ID, tá? Vamos colocar aqui a sintaxe. ViewPage. Perfeito? E agora largura e altura, vamos colocar largura máxima, tá? Vamos colocar match part.
E a altura vamos colocar o que ele necessita, o wrap content. Perfeito? Beleza, nosso view page, tá? Só tem que trocar aqui que eu botei o width, né? Height de altura. Nosso view page agora já está adicionado no nosso layout, perfeito? O que a gente vai fazer agora? Vamos na atividade principal acessá-lo, tá? Vou colocar aqui, ó, view page, perfeito? Vamos chamar de VP. Vamos dar o cache, claro, view page find view by id, perfeito? r.id, você sabia a classe R, né? View page, tá? E agora o funcionamento vamos só importar a classe aqui, tá? Perfeito? Funcionamento igual o Gallery mesmo, componente, tá? Vamos ter que criar um set, uma classe de adaptadora, tá? Mas já vamos colocar aqui logo, vp.setAdapter, tá? Vamos chamar nossa classe de adapter img também. New adapter img, que vai receber como parâmetro de entrada o contexto e a lista de carros, tá? O array de carros. Perfeito. Agora vamos construir nossa classe, tá? Adapter.img. A gente vem aqui, new class adapter img. Perfeito? Superclass Android ponto suporte ponto v4 ponto view ponto adapter, tá? Page adapter. Page adapter. Perfeito? A gente finaliza. Tá lá. E já colocou aqui, tá? Alguns métodos que são obrigatórios, tá? Pra gente implementar. Mas na verdade não são só esses dois. Tem mais outros dois que são obrigatórios. Se você vir aqui, ó, se a gente vir aqui no Page Adapter, ele fala. Os mínimos que a gente tem que implementar são esses daqui, ó. Instantiate item, destroy item, get count, is view from object, tá? Agora que a gente vai ver por que eu preferiria trabalhar com o Gallery, tá? Ao invés do Page Adapter, por causa do método de trabalho dele. Mas enfim, o Page Adapter é o recomendado, então já fica aí a dica para você. Atualizar o seu Gallery para o Page Adapter. Vamos lá, já temos aqui o getCount, vamos colocar nosso construtor aqui, colocar uns atributos da classe aqui, né? A gente vai precisar do contexto, vamos chamar de context mesmo. Vamos precisar do nosso array, né? Int img, nosso array de imagens, perfeito? Construtor, tá? Public adapter img, que tem como entrada o contexto, context, e o array de imagens, imgs. E agora, this context, tá? O da classe recebendo de entrada, this ponto, imgs. Vamos só importar a classe aqui. Perfeito, tá? Nosso construtor tá aí. GetCount tá o tamanho da lista, nossa lista, tá? Nosso array, no caso. mgs.length. Esse camarada aqui eu vou deixar para falar depois que eu implementar os outros dois, tá? Vou implementar aqui override public object, tá? Instantiate item. Instantiate item. Que tem como entrada um view group container, tá? Esse container aqui é o page view, perfeito? E a posição do nosso elemento de imagem. Position, o nosso elemento na lista, né? A posição na lista. Qual é o elemento da lista atual? Perfeito? A gente vai ter que importar a classe aqui, tá? Porque a gente não retornou nada. E agora a gente vai construir, tá? O view, tá? A view que vai ser retornada para o nosso page adapter, nosso view page, tá? Que como a gente, vamos construir um completo, tá? Igual a gente fez em Gallery. Vamos construir um linear layout, tá? E então uma imagem, então test view e então retornar ele, perfeito? Linear layout ll recebe new linear layout, tá? Contexto, context. Vamos colocar o nosso layout params.
perfeito? Vou chamar de LP. Aqui não há necessidade, igual no Gallery, tá? No Gallery a gente tem que utilizar o layout parâmetros do Gallery, tá? Aqui pode ser o layout parâmetros do componente linear layout mesmo aqui, tá? No caso a gente está utilizando linear layout, tá? Vamos dar um new aqui nesse camarada. Opa. New. E vamos colocar aqui as constantes, tá? Vamos ocupar tudo, todo o espaço. Feito. Vamos adicionar agora esse layout parâmetros ao linear layout. Perfeito, tá? Só que agora a gente tem que trabalhar de outra forma, tá? Deixa só eu... porque a gente está retornando nada. O elemento que vai ser... que vai aparecer no view page, ele tem que ser adicionado, tá? A esse container, tá? Nós não vamos pegar o que a gente vai retornar aqui. Esse retorno aqui é um objeto-chave, tá? Que deixa a gente vincular esse objeto-chave ao nosso view que foi retornado, tá? Que foi adicionado, aliás, ao nosso view page. É meio complicado, ó. Add view. Aqui a gente está colocando o elemento que vai ser apresentado, tá? No nosso emulador, no nosso smartphone, tá? Agora vamos adicionar uma imagem, tá? Image view, new image view, context, e v.set image resource, tá? imgs, position, tá? E agora a gente vai setar esse valor dentro do linear layout, add view, perfeito? Vamos colocar aqui image view. E agora vamos colocar um teste, tá? Test view, tv, new, test view, context, tv, ponto, set, teste. Vamos aqui, carro, position, tá? Que é a posição atual, mais um, que começa em 0, por isso que eu vou colocar mais um, perfeito? E agora adicionar o linear layout também. Só quase esquecendo aqui, ó, colocar a orientação, que o default é horizontal, né? A gente vai utilizar o vertical. Set orientation, tá? Linear layout, ponto vertical. Beleza, vamos adicionar agora o test view ao linear layout, tá? TV. E retornar o nosso linear layout. Return linear layout. Perfeito. Agora, o que a gente fez aqui? A gente adicionou o linear layout ao container, tá? E é essa linha aqui que vai falar qual é o view que vai ser apresentado, tá? No emulador, na tela. Esse camarada retornado aqui, ele é um objeto-chave, tá? Que trabalha como se fosse um hashmap, tá? Ele é o objeto que referencia, tá? O objeto que está apresentado, a view que está na tela, tá? Perfeito? Não precisa de ser uma view, no nosso caso aqui é uma view. Ele pode ser, esse objeto pode ser o objeto a view mesmo, tá? Que a gente adicionou na tela. Ou pode ser algum outro objeto que está contido, tá? Na view, perfeito? Na view que a gente adicionou na tela. E aqui a gente tem que validar esse isViewFromObject. O que ele faz? Ele valida a view que está na tela, tá? Ele verifica se a view que está na tela e o objeto que é apresentado aqui, que é o objeto que é retornado aqui, eles são referentes, tá? Se esse objeto aqui, na verdade, é a chave de acesso a essa view. É isso que esse camarada aqui faz, essa função. Então como é que a gente faz isso? A gente só faz isso daqui, ó. Vamos chamar aqui de view, né? E aqui de objeto. Vamos chamar de obj só. A gente pergunta se um é igual ao outro, tá? E ele só vai ser apresentado, tá na tela, se aqui retornar verdadeiro, perfeito? No caso aqui vai retornar, porque a chave, tá? Realmente é igual a view, tá? Que a chave é o objeto. Esse valor de entrada aqui, esse objeto, é esse camarada aqui que a gente retorna, esse return. E esse daqui, tá? É o que a gente adicionou aqui, ó. Nessa linha aqui, o container.ddView. Esse container é o nosso view page, tá? É o nosso view page que vai conter as páginas, perfeito? E agora tem um outro método que a gente tem que implementar, que é o onDestroy, tá? Que a gente vai ver como é que ele trabalha.
o page view ele vai destruindo elementos, ele fica com no máximo 3, tá? Na memória, perfeito? Aqui, ó, public void destroy, não destroy não, é destroy item. Ele recebe, tá? Um view group container, que é o nosso view page, tá? Então ele recebe a posição e o objeto-chave, tá? Então a gente vem aqui, container, ponto, remove, view, tá? E coloca view, perfeito? Remove view, só, tem que dar um cache aqui, ó, para view. Porque na verdade o que ele mandou pra gente é um objeto, né? Porque na verdade esse objeto-chave ele pode ser a view, tá? Pode ser uma view, ou pode ser um objeto, tá? Que está dentro dessa view que a gente setou na tela. Por isso que ele retorna um objeto aqui, tá? Só que na verdade a gente vai utilizar um view, por isso que a gente dá um cast, perfeito? Então tá, esses são os 4 métodos, tá? Que a gente tem que implementar do page adapter, tá? Para poder agora setar os valores na tela, tá? Vincular esses valores de imagem, tá? De imagem no nosso caso aqui é um layout completo, ao nosso pager view. E agora, nosso set adapter tá aí tranquilo, vamos fazer o seguinte, para ver como é que trabalha. Vamos adicionar, vamos colocar aqui, ó, no logcat, mostrar quando que ele é montado, construído e quando que ele é destruído, tá? Log.i, perfeito? Já fiz um post sobre logcat, tá? Vamos colocar aqui, eu tenho um filtro chamado script, mas vamos colocar mensagem build, quer dizer que foi construído. Build, carro, position, mais um por causa que ele começa em 0 pra gente ter a numeração mais exata, não fala começar em 0, né? E aqui vamos colocar destroy. Perfeito? Vamos só importar a classe aqui. Perfeito. Tá lá. Agora vamos executar, né? Ver se vai rodar sem problemas. A gente vem aqui, tá? Nosso emulador tá aqui. Acabei apertando o mapa sem querer. Tá lá, nosso pager view, tá? Vamos só vir aqui no logcat, tá? E tá lá, ó. O carro 1 e o carro 2 já foram construídos, tá? O carro 1 é esse daqui que foi apresentado, o carro 2 é o próximo, aqui do lado, perfeito? Vamos passar aqui, ó. Ó, o carro 3 foi construído, já estamos com a memória limite, tá? Do pager view. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Esse daqui é o carro 2, o carro 3 é o próximo aqui, o carro 1 já foi. Ele vai destruir o carro 1, tá? Olha, ele destruiu o carro 1 e construiu o carro 4, perfeito? O carro 4 é o que está aqui, é o próximo. Esse é o carro 3. E assim por diante, ó. Quando a gente for, ele vai destruir o carro 2 e vai construir o carro 5, tá? E se a gente voltar, ele vai destruir o carro 5, tá? E vai construir o carro 2. Ó, build carro 2, destrói carro 5, perfeito? Ele mantém aí, tá? As três páginas, né, que ele chama de página, na memória, perfeito? Enfim, agora eu vou mostrar, tá? Como é que a gente constrói sem trabalhar com referência, tá? Via script mesmo. Como a gente faz? Primeira coisa, vamos comentar aqui, né? A gente não vai utilizar esse daqui. E vamos comentar aqui também, tá? Vamos começar. View pager, o contexto, né? O já da classe desse. Então a gente precisa do layout parâmetros, tá? É new view pager, né? E o layout parâmetro a gente não vai utilizar o do view pager, tá? Vamos utilizar o do linear layout. Porque o do view pager não dá aquela construção pra gente definir, tá? Os valores de largura e altura, aquele construtor. Ele não dá. E não há problema em utilizar o do linear layout, que é o content, tá? Que é o container
do view page, perfeito? A gente vai fazer o que então? Linear layout, tá? Container, esse elemento aqui, perfeito? Linear layout, ponto. Layout params, tá? Vamos chamar de LP. Vai receber um new, vamos evitar a fadiga aqui, ó, e copiar. Perfeito? Aqui, ó. Esse construtor aqui, o layout params do viewpage não fornece pra gente, perfeito? Então, para evitar o complexo e usar o simples, vamos utilizar o do linear layout mesmo. E agora a gente só adiciona no viewpage, tá? vp.setLayoutParams LP. Perfeito. Só que aqui é o app.content, né, que a gente estava utilizando. Perfeito. Já estamos com ele construído, tá? Só que agora a gente pode fazer o que também? O viewpage, tá? Ele dá a possibilidade de a gente colocar ouvintes, tá? Listeners, para a gente trabalhar com a questão de seleção, de metas, essas coisas todas, perfeito? Então a gente faz assim, ó. vp.set on page change listener, tá? Que é uma classe de view page. Isso daqui, ó, new view page, tá? On. E ele já implementa a gente. On page change listener já coloca os métodos obrigatórios, tá? Os nomes são bem intuitivos e já diz basicamente qual é a funcionalidade desses listeners, né? Então a gente vamos colocar aqui só um log pra gente ver quando que eles aparecem, perfeito? Vou usar o script, né? O filtro script que eu tenho aqui. Lembrando que eu já fiz um post apresentando o logcat. Tá? Só agora copiar e colar, mudando o nome dos métodos. Só ressaltando que esse daqui, ó, homepage exclude, ele é disparado várias vezes enquanto a gente vai arrastando a tela. A gente vai ver aqui, perfeito? Ele é disparado uma vez só, não igual aos outros. Vamos só importar a classe. E claro, adicionar o nosso view page que está sendo criado via script ao linear layout, tá? Que tem um ID, se a gente vem aqui, ó, nosso container, um ID linear layout 1, perfeito? Linear layout, vamos chamar de LL, vamos dar um cache, né, que a gente vai acessar via classe R, find view by ID, r.id, linear layout, ll.addView, view page, vp, perfeito. E agora para finalizar aqui, vamos lá no nosso adapter, tá? E vamos fazer uma coisa, em vez de a gente retornar um linear layout, lembrando que o que é retornado aqui é o objeto chave, tá? E aqui é o objeto, é a view, tá? Que vai ser apresentada na tela. Aqui é a view, é o objeto que permite a gente acessar, tá? Essa view de tela, perfeito? Vamos retornar um test view, tá? Ó, não é mais o linear layout, tá? E se a gente deixar do jeito que tá aqui, do jeito que tá aqui agora, não funciona mais. Antes ele funcionava porque a ideia do desse método aqui, isViewFromObject, é verificar se esse objeto-chave ele é a view, tá? Ele é igual a view, que vai ser apresentado na tela, ou se ele está contido nessa view. Só que essa view aqui é o linear layout. E agora esse camarada aqui é o teste view, tá? Então ele não vai apresentar ninguém, perfeito? Porque ele não vai dar igualdade aqui. E para ele provar que ele é contido, que ele está contido no linear layout, a gente tem que fazer o quê? Como ele está em object aqui, a gente tem que dar um cache, tá? Teste view, tá? Cache. Então, utilizar o método getParent, tá? Que vai pegar o linear layout para fazer a comparação, perfeito? Ele vai pegar o linear layout para fazer a comparação. Vamos botar um log aqui, tá? Log. Para mostrar quando é diferente e quando é igual, perfeito? Script, tá? E vamos montar um aqui, view igual a object, tá? BJ. O resultado é, aliás, vamos concatenar aqui e vamos perguntar se o view é igual ao objeto. Opa. Se for, a gente retorna 1. Se não, retorna 0. A gente vai fazer a mesma coisa para... Opa.
para o cache, quando a gente fizer assim, ó. Vamos colocar essa string ali, tá? Perfeito. Se for igual a 1, se não for, opa, tem que mudar aqui também. Se não for, é 0. Perfeito. Lembrando que aqui é o objeto chave também, então não é mais o linear layout, tá? Agora é o test view. O que a gente faz? Vamos dar um cache aqui em test view. Opa. Test view, tá? Ponto get parent. Perfeito? A gente não precisa mais desse log aqui, a gente já viu ele funcionando, tá? Vamos ver agora funcionando, tá? Como é que vai ser? Vamos executar. Opa, que eu tô com o smartphone ligado aqui. Lembrando que agora o nosso view page está sendo construído via script, não sendo referenciado. Tá lá, ó, aqui dava 0, tá? Já rodou aqui. E aqui é 1, porque agora a gente está acessando o linear layout, o parent, tá? De vez em quando dá 0, tá? Porque não é sempre que vai dar igual. Por isso que tem aquele método ali, perfeito? Mas quando dava 1, sempre dá, ó, nesse teste aqui. O outro sempre dá 0, tá? Porque o outro é teste view, é certeza que vai dar 0, perfeito? Ok. Vamos agora ver os métodos, né? Funcionando. Tá aqui, né? Vamos rodar. Ó, o screw é um monte de vezes que ele aparece. E aqui só de a gente começar, a gente já mudou o estado, tá? Do screw, tá? E quando a gente para, a gente também muda o estado, tá? E só aquelas mexidinhas de ir para um lado para o outro, a gente já muda o estado, perfeito? E aí ele constrói de novo, só que aqui, no caso agora ele vai para o carro 3, tá? E ele faz todas aquelas entradas novamente, perfeito? Então acho que é isso daí, tá? Deu para mostrar bem. Vou mostrar o selected que ele não apareceu aqui. Ele aparece aqui, ó. Homepage selected, perfeito? O page view voltando, ele é o recomendado, ao invés de usar o gallery, tá? No Android. Só que o gallery tem aquela vantagem que eu falei, dele ser bem mais simples, né? Só que a vantagem ela acaba sendo perdida pelo gallery já tá sendo já ser depreciado e muito provavelmente em versões futuras ele não vai ter suporte, perfeito? Então vou ficando por aí, tá? O projetinho vai ficar embaixo para download. Então é isso aí, valeu, obrigado e tchau.